Sejam muito bem-vindas. O tema de hoje é inteligência espiritual. Já ouviu falar? Então bora lá. Inteligência espiritual, apesar de muita gente imaginar que tem relação direta com as religiões, na verdade tem uma explicação científica. Nós temos atualmente dois tipos de inteligência que já estão assim cientificamente comprovados. A nossa inteligência intelectual, que é voltada para a parte racional, e a nossa inteligência emocional, que cuida da parte das nossas emoções. Aí agora nós temos também a inteligência espiritual. Na verdade, não é agora, já faz um tempo. Mas durante esse período da pandemia emergiu bastante sobre esse assunto e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele com vocês. Vamos lá? A gente tem aqui uma definição do que é a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual tem como uma definição que é uma inteligência que busca o sentido na vida, que traz propósito para tudo que nós fazemos e que direciona as outras nossas duas inteligências para que elas sejam canalizadas e elas interajam e façam tudo como deve fazer da forma correta, economizando energia. Vamos olhar isso mais de perto? Sobre a inteligência espiritual, eu quero mostrar aqui para vocês a nossa divisão, né, dentro aqui do nosso cérebro. Não sei se dá para vocês verem, depois talvez a câmera inverta as posições, mas eu coloquei aqui escrito, tá? Para vocês não perderem. O lado direito, tá, do nosso cérebro, ele cuida de tudo que é relacionado às nossas emoções. O lado esquerdo, a nossa parte mais racional, aquilo que a gente entende como lógica. E no meio foi aí estudado e foi percebido que nós temos um outro caminho a seguir, que é a inteligência espiritual. Então aqui a gente consegue observar, imagina que aqui é o nosso cérebro, então de um lado a gente tem a inteligência emocional, que relaciona toda a nossa capacidade de sentimento, de emoções e de lidar com essas questões. Do lado esquerdo, a nossa inteligência intelectual, tudo aquilo que trata da nossa racionalidade. Imaginando que aqui no nosso cérebro a gente faça esse cortezinho ao meio, a gente encontra a inteligência espiritual, tá? E o que é a inteligência espiritual, então? É um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre aquilo que o ser humano pensa e age, e faz isso com uma trajetória de significado. E aonde houve essa descoberta? Nós temos uma autora, a Dana Zohar e o Ian Marshall, depois de uma década de estudos científicos, eles perceberam, né, essa habilidade humana, que é também o nosso consciente espiritual, que é voltado para essas questões agora, né, que a gente entende que são mais intrínsecas ao ser humano, que são mais do sentimento, que é uma coisa realmente diferenciada. A Dana, ela é física e filósofa, tá? E o Ian Marshall, ele é psiquiatra. Em 2000, eles lançaram um livro que fala sobre consciente espiritual. Então lá tem uma série de detalhes falando melhor sobre isso. Mas vejam, faz mais de 20 anos já que tem esse estudo e agora, durante esse período que a gente percebeu, claro, né, um momento de instabilidade maior dentro das nossas questões pessoais advindas aí desse período de pandemia, emergiu com bastante força. Por quê? Só a inteligência racional e só a inteligência emocional não estavam dando conta, né, daquela dualidade de sentimentos, de emoções e de questões para serem tratadas. Durante esse período, né, que a gente tem aí, falando da pandemia, com essa questão espiritual, eu quero comentar aqui com vocês o seguinte. Por que eu falei no começo que esse espiritual ele não tem relação com as religiões? Porque a palavra espiritual, ela vem do latim que significa spiritualis. E o que isso significa? Significa próprio da respiração, relativo ao espírito humano, tá? É aquilo que dá vida, ou seja, se a gente for lá, né, na etimologia da palavra, a gente vai entender que uma coisa espiritual é aquilo que respira, é próprio, né? É uma coisa que faz com que a gente mantenha todo esse sistema em funcionamento. Então não tem necessariamente uma relação com a religião, ok? Mas sim tem uma relação forte com a nossa
intuição. E o que vem a ser a intuição? A intuição é uma sabedoria interna, é uma habilidade que faz a gente ter equilíbrio entre o racional e o emocional. Então, se a gente for colocar aqui, né, um resuminho, a inteligência espiritual, ela faz a gente ter uma intuição maior, ela nos ajuda com essa intuição, que é uma habilidade própria, né, inerente aí ao ser humano, as pessoas que têm essa habilidade mais específica, e faz com que a inteligência emocional e a inteligência intelectual trabalhem em pleno equilíbrio, tá bom? Então, dentro ainda dessas pesquisas, desses estudos, a Zana identificou aqui 10 qualidades, tá? Das pessoas que já estão com essa habilidade da inteligência espiritual desenvolvida. Quer saber se a sua também já está desenvolvida? Vamos fazer um checklist? Eu trouxe o checklist aqui para vocês e é bem bacana, tá bom? Vamos acompanhar aqui juntos. Então, primeiro item, tá? Uma pessoa que está já com essa habilidade desenvolvida, pratica e estimula o autoconhecimento. Segundo item, são conduzidos por valores humanos. Terceiro item, tem capacidade de encarar desafios e utilizar a diversidade a seu favor. Quarto, tem percepção, são holísticos, tem uma visão integrada do todo e uma percepção da unidade. Celebram a diversidade como uma fonte de beleza e aprendizado. Possuem independência de pensamento e comportamento. Isso aqui eu acho muito interessante. Perguntam sempre por quê e para quê. São agentes de transformação. Então, quando você encontrar uma pessoa agora que é muito questionadora, já fica atenta, essa pessoa tem essa habilidade da inteligência espiritual já, né, mais desenvolvida. Aqui a gente tem 7 itens do checklist, eu quero mostrar os outros para vocês que são muito interessantes. Item 8, possuem capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto amplo. 9, possuem espontaneidade de gestos e atitudes, são equilibrados emocionalmente. Item 10, são sensíveis, fraternos e compassivos. E aí, se você quer saber se você está no caminho certo, se você respondeu, fez um check para pelo menos aí 7 itens, mais de 6 itens, quer dizer que você já está nesse caminho do desenvolvimento da inteligência espiritual, tá bom? Se não, faz uma revisãozinha, eu tenho certeza que em breve você também começa a trilhar esse caminho da nossa terceira inteligência, a inteligência espiritual. Até breve.